No capítulo 6 de Mateus, Jesus dá várias lições acerca de como fazer a obra de Deus da maneira correta. Ele combate a hipocrisia, que é fazer as coisas para serem vistos pelos homens. Então Jesus disse: evitem praticar suas obras de justiça na frente dos outros, para ser visto por eles. Porque se vocês fizerem assim, vocês não vão receber a recompensa de Deus. Por exemplo, quando você for dar esmolas, não ficar tocando trombeta. Muita gente acaba falhando nisso. Eu dei cesta básica para fulano, eu paguei a conta de ciclano, eu fiz isso. Ora, Deus, ele quer que você faça isso de coração, por amor, mas sem expor a outra pessoa. Muitas vezes é até vergonhoso para a pessoa que está recebendo. E aquela pessoa que está doando vai lá e tira uma foto e publica na rede social. Como se não bastasse, essa pessoa ainda quer receber os elogios das pessoas ali na rede social. Aqui ele está falando, quando você for fazer isso, for dar esmolas, fique em secreto e Deus vai te dar a recompensa. É impressionante a capacidade que as pessoas têm de usar qualquer parte da adoração para uma autopromoção. Além das esmolas, Jesus vai falar aqui da oração. Ele diz para você não orar como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé para serem vistos pelos homens, nos cantos das praças. Ora, Jesus não está proibindo orar numa praça e nem mesmo orar em pé. O próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu quero que os homens levantem as mãos santas em todos os lugares e orem. A questão aqui não está orar em pé ou sentado. A questão aqui está em fazer para ser visto pelos homens. Então, da mesma forma que é possível a pessoa usar de uma esmola para aparecer, vamos dizer assim, é possível também as pessoas usarem até mesmo a oração. Ora como ele ora bonito, como essa pessoa ora bem, como ele canta bem, como ele toca bem. Tudo isso que era para ser parte do louvor, da adoração ao Senhor, se torna uma hipocrisia e isso é nojento aos olhos do Senhor. Se você parar para pensar, Jesus diz que o Pai está à procura daqueles que adorem verdadeiramente, em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores, aqueles que não estão preocupados com a estética voltada para si, mas eles estão preocupados em agradar Deus de todo o coração. E é disso que Jesus está falando quando ele fala das esmolas, da oração. Ele vai falar, olha, mas você entra para o seu quarto, fecha a porta. Quer dizer que se a porta estiver aberta, Deus não vai ouvir? Não. O que ele está dizendo é o seguinte, não faça as coisas para ser visto. Não faça as coisas para aparecer. Agora, Deus vai ver o que você está fazendo, independentemente de onde você estiver. Se você realmente está comprometido com o Senhor, você não vai estar preocupado se as pessoas estão olhando ou não. E aí Jesus diz, o Pai sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Logo em seguida ele fala sobre a famosa oração Pai Nosso. Então ele diz, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade. A vontade de Deus, ela é soberana. Portanto, se nós nos apresentamos diante de Deus em oração, precisamos saber que nós podemos pedir, mas precisamos entender que a vontade de Deus prevalece sobre a nossa. Isso significa que, se nós pedirmos uma coisa e ela não for boa para nós, Deus sabe disso. Então, Ele não vai fazer algo que não vai ser bom para nós no futuro, não é verdade? Então, ele continua, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muitas vezes nós queremos administrar o pão da vida inteira no dia de hoje. É como se disséssemos, Senhor, me dá milhões e deixa que eu resolva o resto. Não. Assim como o maná no deserto caía todos os dias, aqui também Jesus está falando, peça a Deus aquilo que você precisa para hoje. Não tente administrar de uma forma que você é que está no controle. Não, Deus está no controle das coisas da sua vida. E aí, por fim, ele fala, perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles nossos devedores. Olha, você já parou para pensar nessa mensagem? Se Deus te perdoar, assim como você perdoa, ou seja, se Deus te perdoar da mesma forma que você perdoa as pessoas, você está perdoado?
Essa pergunta é importante. Porque depois, quando ele fala, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. As pessoas param no amém, mas logo em seguida Jesus explica por quê. Se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai, que está no céu, perdoará vocês. Mas se vocês, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que é Deus, não perdoará as suas ofensas. Já parou para pensar que tem muito crente que não recebeu o perdão de Deus porque eles não liberaram perdão? Você diz em oração, Pai, nos perdoa, assim como nós perdoamos. Da mesma maneira, no mesmo grau, na mesma intensidade que nós perdoamos. Tem muito crente que não recebeu o perdão de Deus e por isso suas orações estão bloqueadas e precisa tratar essa situação agora mesmo. Não é à toa que nesse devocional já estamos falando desse assunto. Depois, Jesus vai falar sobre o jejum e ele também está condenando aqui a hipocrisia da mesma forma que ele falou nas esmolas e na oração. Veja que são coisas maravilhosas, são obras de justiça, Deus não vai jogar isso fora, mas se for feito da forma errada, Deus não vai aceitar. Agora Jesus volta para o assunto do jejum e ele fala, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, tipo os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto com o objetivo de parecer que estão jejuando. Eles querem que as pessoas perguntem, olha, você está jejuando? E eles vão dizer, sim, eu estou num propósito. Afinal de contas, o que eles querem dizer com isso? Eu sou uma pessoa que busca, eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa que está... Ora, você tem que ser tudo isso para Deus. Nesse caso, essas pessoas já receberam o galardão. Qual é a recompensa que eles queriam? Reconhecimento. De Deus não tem mais nada para receber. Aí Jesus diz, quando você jejuar, não faça isso. Não tente parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, que em secreto te vê. E o que te vê em secreto te dará recompensa. Certamente essa recompensa poderá depois ser vista por todas as pessoas, porque você vai testemunhar das bênçãos de Deus, não é verdade? Agora ele fala sobre os tesouros no céu. Ele fala, não acumulem tesouros na terra. Acumular tesouros, está falando da ganância, da avareza, pessoas que não gostam nem de contribuir e também só querem para si. Isso são traços de pessoas que fizeram do dinheiro o seu próprio Deus. E é por isso que ele vai dizer que onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Muitos crentes têm o coração nas riquezas e usam até a Bíblia para poder defender o seu ponto de vista ganancioso. Tudo isso é laço do diabo. Logo em seguida, Jesus vai falar da luz do corpo. Ele fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Parou para pensar? Jesus havia falado no capítulo 5 que nós somos a luz do mundo. Isso significa que os nossos olhos precisam ser bons para que a gente seja luz. O que é um olho mau? Por exemplo, um olho que cobiça, um olho que despreza, um olho que engana, um olho que seduz. Tudo isso faz com que o nosso corpo deixe de ser luminoso para ser trevas. Ele fala, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, quão grandes trevas serão. Já pensou? Depois ele fala de dois senhores. E ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. E aqui, evidentemente, novamente, Jesus está falando da questão do dinheiro. Ele fala que você não pode servir a dois senhores porque ou você vai agradar um ou vai agradar outro, porque aquele que você não agrada, você acaba odiando. Então ele fala, você não pode servir a Deus e às riquezas. A nossa sociedade se acostumou a ser serva do dinheiro. E quando fala em servir ao dinheiro, fala de pessoas que elas literalmente abandonam as coisas de Deus, né? Deixa Deus em último plano, quando Jesus fala que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, eles colocam em primeiro lugar a sua carreira, o seu emprego, a sua empresa, as suas finanças, e Deus fica para depois. Por fim, ele fala, não fique preocupado com as coisas dessa vida, observe as aves do céu, Deus cuida delas. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Ele vai falar, quem de vocês pode acrescentar qualquer medida ao curso da sua vida? Observe as flores. Elas
estão tão bem cuidadas pelo Senhor que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. Deus está cuidando das ervas do campo que estão aqui agora, mas daqui a pouco murcham, serão lançadas no fogo, quanto mais de nós. Então ele fala, os gentios é que se preocupam, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, como nos vestiremos amanhã? Ora, o amanhã pertence a Deus e é por isso que Jesus fala, os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam delas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? O que comeremos, o que beberemos e com que nos vestiremos. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, por causa disso, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. E esta foi a meditação de Mateus capítulo 6 no nosso devocional diário. Eu espero que você tenha gostado de mais esse capítulo, que Deus possa abençoar você. Não se esqueça de deixar o tal do like, compartilhar com os irmãos nos seus grupos, na sua igreja, no seu grupo de estudo, de meditação diária. Ore por nós, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.